Olá, como vai? É um prazer enorme estar com você novamente aqui no meu canal do YouTube. E dando prosseguimento aí ao nosso curso de Concreto 2, eu quero falar um pouquinho para vocês agora sobre a flexão oblíqua composta em seu caso geral. Que caso geral que é esse, Ronis? Em que eu tenho uma seção qualquer. A seção não precisa ser duplamente simétrica, igual aquele que a gente estudou nas aulas anteriores, né, quando a gente viu aí o cálculo de pilar. Lá o caso era bem simples, porque eu tinha um pilar retangular, duplamente simétrico. Para resolver a flexão oblíqua, bastava eu calcular a flexão normal composta para um lado, flexão normal composta para o outro, tinha dois momentos resistentes, e com os dois momentos resistentes eu jogava numa envoltória, né, da NBR 6118 e verificava se o pilar passava ou não. Simples. Se eu tiver uma seção retangular, né, ou seja, uma seção duplamente simétrica lá. Porém, se a minha seção não tem dupla simetria, igual o caso desse L aqui, essa cantoneira, né? Como resolver o problema? Se eu tiver força normal e se eu tiver momento nas duas direções. Ora, eu posso utilizar um ábaco. Porém, a gente sabe que os ábacos são muito fechados, né? Ele é específico para uma seção qualquer. Se eu tiver uma seção desse tipo aqui, ó, eu tenho que ter o ábaco que resolve essa seção aqui, ó. E a disposição da armadura também, né? Porque os ábacos são feitos para aquela disposição de armadura específica. Então, se eu quiser fazer uma seção qualquer, eu não consigo com ábacos. Então, eu fico muito preso ao modelo do ábaco. Eu vou ensinar para vocês aqui um algoritmo, que é uma forma de resolver o problema por tentativas. Para isso, nós vamos precisar do computador. A gente vai usar um programinha de computador. Um programinha que todo mundo tem, né? Que é o Excel. Então, vamos pegar o Excel, uma planilha de cálculo, e vamos montar no Excel um algoritmo que resolve o problema por tentativas. Ok? Um algoritmo muito legal, que eu aprendi lá quando eu fiz a minha pós-graduação na UFMG com o professor Ney Amorim. Então vamos lá. Tem a seção aqui. Eu vou encontrar o centroide da seção. Pelo centroide, vamos passar os dois eixos principais de inércia, eixo X e eixo Y. E como eu vou ter momento nas duas direções, eu vou ter a carga excêntrica, né? Então, minha carga normal vai ter uma excentricidade E de X e E de Y. Por causa desta excentricidade, a minha linha neutra vai ficar inclinada. Essa é a maior dificuldade desse tipo de solução, né? O fato da linha neutra ficar inclinada. Então, para resolver, eu tenho que encontrar a inclinação da linha neutra. Tem que saber o quanto que ela está inclinada, quanto que vale esse ângulo θ aqui, ó. E qual a distância que ela está do centroide aqui, ó? Tanto para cá quanto para cá, né? Aonde que está a minha linha neutra aqui na seção? Ela pode, inclusive, estar fora da seção. Porque se eu encontrar a posição da linha neutra e encontrar a rotação dela, né, o giro, eu vou encontrar aqui, ó, a minha altura útil, levando em consideração a linha neutra inclinada. Se eu sei qual que é a minha altura útil, eu consigo calcular os momentos resistentes, porque momento nada mais é do que a tensão do elemento multiplicado pela área do elemento, multiplicado pela distância até a linha neutra, de cada elemento da minha seção aqui, ó. Então, é claro, eu vou ter que discretizar a minha seção, né, em seções menores para fazer essa conta. Muito bem, vou usar essa figurinha aqui, ó. Eu tenho aqui o centroide. Eu tenho aqui a carga excêntrica. Eu tenho a distância x0, que vai ser a distância da linha neutra em relação ao centroide. Ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Eu vou ter o ângulo θ de inclinação da linha neutra, que para esse algoritmo nosso aqui vai ser sempre positivo no sentido anti-horário. Então, nesse sentido, anti-horário vai ser positivo. A gente vai considerar a linha neutra a 0 graus paralela ao eixo Y, sempre. E o incremento aqui, né, sempre positivo no sentido anti-horário. Eu vou ter aqui a minha área genérica, ó, que eu vou chamar de ACI e ASI. A ACI vai ser a minha área de concreto genérica e o ASI vai ser a minha área de aço genérica. Sempre é uma coordenada x e y do centroide. E vou ter a distância, que eu vou chamar de DI, que é a distância da linha neutra até a minha área genérica.
Se eu conheço a distância, se eu conheço todas as minhas distâncias DI, eu conheço o DI máximo, que eu vou chamar de DN. Se eu conheço o DI máximo, eu conheço também o DI mínimo, que é daqui até aqui. Ó. Observe que a soma do DN com o DI mínimo negativo vai me dar o H. Ó. Então vai ser DN menos DI negativo. Menos com menos vai dar mais, eu encontro o H. Se eu tenho o H, eu tenho o D, né? Porque o D é o H menos o D'. Bom, até aí tudo bem, né? Estou entendendo, tem que achar a posição da linha neutra, mas como é que eu resolvo mesmo o problema? A solução ela é por tentativas. Eu vou incrementar o valor do x e incrementar o valor do θ, ou seja, vou alterar o valor do x e o valor do θ. Fazendo isso, eu vou encontrar aqui ó, uma excentricidade L'x e L'y. E vou incrementando até que a minha excentricidade L'x e L'y empate com a excentricidade da carga. Então, quando eu encontrar um L'x e um L'y próximo do Ex e do Ey, não precisa ser exatamente igual, aí eu posso estabelecer um limite, né? A gente vai ver na planilha de cálculo, a gente vai estabelecer um limite, 2% de erro, 3, 5, 10, aí você que define. Dentro desse limite que você estabeleceu, bateu, naquele instante você para o processo iterativo e ali você vai ter a inclinação da linha neutra e a distância. E, obviamente, as outras variáveis que compõem aí a taxa de mecânica de armadura, enfim, né, tudo que você precisa para calcular o pilar. Tranquilo? Muito bem. A disposição da armadura vai ser assim, ó, em volta do pilar. Lembrando que esse modelo aqui eu posso usar qualquer disposição de armadura que eu quiser. Eu resolvo o problema. Porém, para fins práticos de dimensionamento, né, a gente sempre trabalha com a armadura em volta de todo o pilar, igual está aqui. Ó. Vou ter que discretizar a minha seção em vários elementos. É uma integração numérica, então quanto mais discretizado, melhor, né? É lógico que tem um limite também. Não é bom fazer unidades muito pequenas, não, porque se tiver um erro na fórmula, esse erro vai se acumulando e acaba gerando um erro muito grande na frente. Isso é válido para qualquer tipo de integração numérica. Vai fazer um programa, uma laje, por exemplo, num programa de elementos finitos. Não é interessante você discretizar a laje de 1 em 1 centímetro, né? A gente vai ter lá milhões de centímetros quadrados cada elemento. Se tiver um erro embutido naquela equação ali, ele vai se somar e você vai ter um erro no final, muito grande. Sempre usar o bom senso na hora de fazer a discretização de seções. Eu sempre falo sobre isso, né, em todos os cursos meus. Então é mais ou menos ponderado, eu vou lá, faço uma discretização, divido a minha seção em áreas menores. Ok? Observe que as áreas não precisam ter o mesmo tamanho. Aqui, esse, por exemplo, é maior do que esse aqui. Ó. Então não precisam ter o mesmo tamanho, porque eu vou trabalhar com a área adimensional, vou dividir a área pela área total. Então, meu elemento genérico vai ser uma área adimensional. Eu tenho que numerar as minhas seções aqui, ó. Pode numerar do jeito que você quiser. Aqui eu numerei e coloquei aqui, ó, de 1 até 14, eu coloquei a numeração das barras. Onde é que eu tenho barra, tá vendo? Barra de aço. De 15 até 39, aonde eu não tenho aço. E eu tenho também que numerar os vértices, que são elementos que não têm área, tá vendo? É importante numerar esses vértices também, que na hora que jogar no algoritmo eu tenho que encontrar... Tem que dar um limite, né? Onde é que vai ser meu limite ali da altura H, por exemplo? Quem define esse limite para mim são esses dois pontos aí. São os vértices, na verdade, né? Do meu elemento, da minha figura. São elementos sem área. Na hora de calcular lá, eu ponho área igual a 0 para eles. A gente vai ver tudo isso quando for montar a planilha. Tá ok? Muito bem, aqui é a parte um pouquinho mais chata do processo, que é a parte de encontrar aí as coordenadas de cada elemento em relação ao centroide. Então eu tenho que achar o centroide e cotar aqui a coordenada de cada elemento em relação ao centroide. Eu discretizei a seção em pequenas áreas, eu tenho que achar a distância do centroide dela até o centroide da figura. Pode fazer isso matematicamente ou pode fazer também com um programa de desenho. Eu, particularmente, prefiro fazer no programa de desenho. Desenho lá a figura em escala
e verifico aí a distância cotando. Ok? Lembrando que aqui as coordenadas relativas tem que ter o sinal, né? Daqui para cá é sentido x positivo, daqui para cá é sentido x negativo, daqui para cima é y positivo, daqui para cá y negativo. Encontrei as coordenadas e vou levar isso para a planilha para resolver o problema. Bom, eu vou ter que montar um formulário, né? Eu tenho que calcular, o meu algoritmo, né, tem que ter um formulário para calcular aí o nosso modelo. Então, a primeira forma que a gente vai ver é essa aqui, ó, é do DI. Como encontrar aqui a distância DI? Ó? Muito simples. É a distância dele, x, em relação ao centroide, menos o x0 aqui, ó, cosseno θ mais y cosseno θ. Encontrei a distância da linha neutra até o elemento genérico, todos eles, né? Uma vez encontrado todos os meus DIs, eu já posso calcular o DN. Lembrando que o DN é o maior DI, né? É o máximo DI aqui, ó. E a altura H vai ser o DN menos o DI máximo negativo. Como eu disse, DN menos com menos vai ficar mais, eu vou somar, né? Então, meu H aqui, ó, sempre vai ser a somatória do DN com o DI máximo negativo. Se eu calculei o H, eu tenho o D, porque o D é o H menos o D'. Muito bem. A deformação que eu vou considerar em cada elemento genérico vai ser função da deformação máxima no concreto. Então, meu εi, ó, deformação do elemento genérico, vai ser a deformação no concreto que multiplica o DI sobre DN. E eu vou ter aqui dois casos. Eu vou ter o caso 1, em que meu DN é maior que o D, ou seja, minha linha neutra está fora da seção. Neste caso, meu encurtamento máximo vai ser 2 por 1000, meu ECU. Eu tenho o caso 2, em que meu DN é menor que o D, ou seja, a linha neutra passa dentro da seção. Para este caso aqui, eu posso trabalhar com encurtamento máximo de 3,5 por 1000. Muito bem. Com relação às tensões, nós vamos trabalhar com as tensões adimensionais. E a tensão adimensional no concreto eu vou chamar de sigma CI. E a tensão adimensional no elemento de aço eu vou chamar de sigma SI. No caso do concreto, eu vou trabalhar sempre variando de 0 até 1 a minha tensão adimensional. Porque menor que 0 vai ser tensão de tração, e eu não vou considerar a tração, porque eu estou trabalhando no estado limite último, não vou considerar a tração no concreto. Aqui a lógica é um pouquinho invertida, né, que muitas disciplinas aí trabalham, mecânica de solos, resistência de materiais. Aqui eu trabalho sempre com tensão de tração é negativo, tensão de compressão é positivo. Por que eu trabalho assim? Porque é mais fácil de entender. Você pensa o seguinte, ó, concreto, a tração é ruim ou é bom para o concreto? A tração é ruim para o concreto, então é negativo. Compressão, compressão é ruim ou é bom para o concreto? Compressão é bom para o concreto, então eu trabalho com positivo. É uma lógica invertida, mas é a lógica que o professor Roberto Schultz Carvalho trabalha no livro dele, de concreto protendido. Então é a mesma lógica que eu uso lá no curso de protendido, eu estou usando aqui também. Ok? Então vai variar. A minha tensão no concreto varia de 0 até 1. A tensão adimensional. Vou trabalhar com este diagrama aqui, ó, o mesmo que eu usei naquela videoaula sobre ductilidade. Depois você dá uma olhadinha lá, ó. Em que a tensão aqui, a partir da deformação EC2, que é 2 por 1000, ela cai um pouquinho e atinge aqui um encurtamento último de 3,5 por 1000. Para levar isso em consideração, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó, em que a minha tensão adimensional, que vai ser função da deformação, ó, vai ser um beta 2 menos beta. Quem que é o beta? É a deformação no elemento dividido por 2 por 1000, dividido por esse limite aqui, ó. Ficou adimensional. Observe que essa função aqui, né, vai me dar essa curva, ó. Muito parecida com o gráfico lá, ó, em que eu vou variando a minha tensão e deformação. Tá vendo aqui? A deformação por 1000 e aqui a tensão adimensional, ó. Ela vai aumentando, a tensão atinge o valor máximo com a deformação de 2 por 1000 aqui, ó. Só que a partir daqui ela começa a cair
até chegar à deformação de 3,5 por mil, que seria a ruptura. Que é aquele diagrama que a gente viu lá. Ok? Lembrando que eu tenho que trabalhar dentro desse limite aqui, né? Desse domínio. Ou seja, meu beta tem que ser maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, para atender exatamente esse critério aqui, antes de trabalhar sempre com tensões de compressão no concreto. Ok? Muito bem. Com relação ao aço, eu vou trabalhar no aço com nível de tensão variando de -1 até 1. É a tensão adimensional. -1 vai ser a tensão FYD, né? Só que de tração. E mais 1 vai ser a tensão FYD, só que de compressão. E a tensão aqui no aço adimensional, eu vou trabalhar com a tensão relativa à tensão de escoamento. Então vai ser a deformação específica do elemento genérico, multiplicado pelo módulo da elasticidade do aço, lei de Hooke, né? Teoria da elasticidade aqui, ó, dividido pela tensão de escoamento do aço. Achei então aqui a minha tensão adimensional. Então já tem a tensão no concreto adimensional e também tem a tensão no aço adimensional. Tem que achar agora as minhas excentricidades, e a linha X e a linha Y. Vamos recordar aqui, ó, o que é força normal numa seção? Nada mais é do que a somatória, né, das forças no concreto com as forças no aço. A área de concreto multiplicado por tensão, força. A área de aço multiplicado por tensão, força. Somei as duas forças e encontro a força normal. Sei que a força normal adimensional é o ND dividido por ACFC. Nós estudamos lá no curso de concreto 2. Vou trabalhar com as minhas áreas adimensionais. Eu disse aí no slide anterior. Então, a minha área no concreto, ACI, eu vou dividir pela área total. Então, a área no elemento genérico vai ser sempre dividida pela área total da seção. Então, pega essa área pequenininha aqui e divido por esse valor aqui, ó. E vou chamar de ρCI. O mesmo vou fazer com o aço. Vou pegar a área do aço, a SI, e dividir pela área total de aço da seção. Eu vou chamar de ρSI. No caso específico da área de aço, eu vou trabalhar sempre com valor unitário. Depois eu multiplico pela taxa mecânica de armadura e encontro o valor do aço real. Tá ok? A gente vai ver daqui a pouquinho como fazer isso. A tensão vai ser a tensão adimensional no concreto e a tensão no aço vai ser a tensão adimensional no aço, que a gente acabou de ver aí. Muito bem, vou trabalhar com essa equação aqui, então, adimensional. Basta substituir os valores que eu tenho aqui embaixo, lá em cima vai ficar assim, ó. O meu Ni vai ser a somatória de ρCI vezes sigma CI, mais somatória de ρSI, sigma SI. Lembra que eu disse que a barra vai ser unitária? Então, para levar em consideração a taxa, a área real, né, da área de aço, eu vou multiplicar pela taxa mecânica de armadura ômega. Essa parcela aqui, ó. É interessante que daqui eu já vou tirar a minha taxa mecânica de armadura aqui, ó. Ela vai ser o Ni menos a somatória da força no concreto dividido pela somatória das forças no aço. Tenho a minha taxa mecânica de armadura em função da minha equação aí, dos elementos adimensionais, né? Tanto a força normal, quanto a área, quanto a tensão adimensional. Encontrei a taxa mecânica de armadura, eu consigo calcular a área de aço total que eu vou usar aqui no meu pilar. Ah, Ronilson, e a excentricidade? Muito fácil. Eu sei que momento fletor, né, é força vezes distância. Então vai ser essa força aqui multiplicado por x. Eu tenho um momento adimensional em x. Ora, excentricidade é momento dividido por força normal. Então, a minha excentricidade em x vai ser momento em x dividido por força normal. E a excentricidade em y vai ser momento em y dividido por força normal. Simples assim. Com essas duas equações, eu encontro o E'x e o E'y. Vou lá, rotaciono um pouquinho a linha neutra, mudo a posição do x, encontro um novo E'x e um novo E'y. Vou fazendo isso até encontrar o valor de E'x próximo de Ex e próximo de Ey, aqui o E'y. Nesse instante eu paro. Quando eu paro, eu tenho a taxa mecânica de armadura já calculada.
Se eu tenho a taxa mecânica de armadura, eu tenho a área de aço pupilar. Está resolvida aí a minha flexão oblíqua composta. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, tá ok? Te aguardo então no próximo encontro. Um grande abraço e até lá.